Se você ainda fica na dúvida na hora de escolher entre Relax U200, Relax Ultimate, Relax ARC, Relax Vinir para suas coroas, facetas, pinos, overlays, a Masterclass 3M de hoje pode te ajudar a reconhecer as diferenças e os pontos mais importantes na hora de fazer a sua cimentação. Bom, meu nome é Josiane Lozzi, eu sou dentista como vocês e trabalho como líder do time de especialistas clínicas na 3M aqui no Brasil. E o assunto de hoje é um dos campeões de dúvidas quando se fala em prótese, em reabilitações, que é qual o cimento ideal, como escolher o cimento adesivo que você vai utilizar. E esse assunto, ele pode ser um assunto muito confuso, primeiro porque existem muitas opções de cimento no mercado. Segundo, porque não é só uma questão de escolher o cimento, é preciso saber como preparar aquela estrutura dentária, né, de um lado, qual sistema adesivo utilizar, e de outro lado, eu preciso entender também como tratar a restauração indireta. Então, por ser um assunto aí cheio de vertentes, é que ele se torna tão complicado. O nosso foco hoje é falar do cimento em si. Existem outras aulas, né, aqui gravadas com a Dental Speed, explicando um pouquinho desse protocolo, né, do tratamento do dente, da peça, eu convido vocês a assistirem depois. E falando então em cimento, né, a 3M ela tem um amplo know-how sobre cimentos, então há mais de 50 anos a gente fabrica cimentos. Na década de 80 a 3M ela introduziu ali os cimentos à base de ionômero de vidro, que era o Ketac 100. Em 94 ela foi primeira a introduzir o cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Em 1998 a 3M começou com a marca Relax, né, então hoje a gente tem toda essa linha e essa família dos cimentos Relax, mas a gente começou lá em 98 com o Relax ARC, então, observando aí que ele é um cimento já bem antigo no nosso portfólio. Em 2002, a 3M foi a primeira a introduzir o cimento autoadesivo, na época era o Relax Unicem. Depois disso, ele veio sofrendo algumas modificações no decorrer dos anos, algumas melhorias, e hoje a gente tem a versão atual aí do Relax U200, e enquanto isso a gente teve, né, o Relax Vinir, Relax Ultimate, então a ideia é conversar um pouquinho aí sobre esses sistemas de cimentação. E falando das categorias que existem, a gente tem cimento que é 100% fotopolimerizável, que é, por exemplo, o Relax Vinir. A gente tem cimento resinoso dual, que é o Relax ARC. A gente tem o dual autoadesivo, que é o U200, e a gente tem o resinoso dual sem amina terciária. Então, perguntam muito a diferença, qual é a diferença do laranjinha para o verde, né, do Relax ARC para o Ultimate. Então, é muito associada essa questão da presença ou não da amina terciária, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, começando com o Relax ARC, como a gente viu, ele foi introduzido no mercado em 1998, então é um cimento que já tem bastante tempo, né, aqui de mercado. Pensando em custo-benefício, ele é uma opção, claro que hoje a gente tem opções mais tecnológicas, né, mas ele seria uma opção, sim, ainda hoje aí nesse ponto do custo-benefício. Ele é um cimento à base de peróxido de benzoíla e amina terciária. O que eu posso tirar de informação disso aí? Quando eu tenho um cimento que possui essa amina terciária na composição, né, para fazer a polimerização dual, o que pode acontecer, não quer dizer que vai, mas pode acontecer, é uma alteração de cor com o passar dos anos. Quando que isso seria crítico? Por exemplo, numa cimentação de faceta, né, onde a cor do cimento pode interferir bastante ali no meu resultado estético. Então, por isso, o Relax ARC não é indicado para facetas, tá? Então, se for utilizar, ele é indicado para tudo, menos para faceta. Outro ponto de atenção importante aqui, se você for utilizar o Relax ARC, você pode utilizar, por exemplo, adesivos universais ou autocondicionantes? Não pode. E não pode porque esse tipo de sistema adesivo, ele tem um pH um pouco mais ácido, e isso interfere aí na questão da composição do ARC, né, da amina terciária. Então, não é uma característica só do ARC, só do cimento da 3M, qualquer cimento que vocês forem utilizar que contém amina terciária, ele tem essa característica de não poder ser utilizado com adesivos universais ou autocondicionantes. E aí a opção seria utilizar, por exemplo, um single bond 2 ou um Scott Bond,
né, adesivos aí que não tenham esse pH mais acídico. E aí tem um outro viés, um outro olhar que a gente pode trazer para isso, que é, se você vai utilizar então o Relax ARC, você precisa obrigatoriamente fazer o condicionamento ácido total, ácido fosfórico em esmalte e em dentina também. Afinal de contas, você está utilizando adesivos, né, o Single Bond 2 ou o Scott Bond, que obrigatoriamente demandam esse condicionamento ácido total, tá? Então, a gente não pode nunca, no uso ali de um Relax ARC, fazer uma técnica de condicionamento seletivo em esmalte, por exemplo, porque ele sempre, por conta do adesivo, vai demandar esse tipo de tratamento aí da estrutura dentária, tá? Então, esses são pontos importantes aí para o ARC. E casos que demandam mais estabilidade de cor, quando a gente vai cimentar, por exemplo, uma peça onde o cimento pode interferir ali no resultado estético daquele conjunto de cimentação. Então, peças de fina espessura, facetas, fragmentos cerâmicos, full veneers. Então, em todos esses casos, é interessante utilizar um cimento 100% fotoativado, que é o caso que a gente tem aqui no Relax Veneer. Então, se você vai fazer uma cimentação em que a sua peça tem até 1,5 mm de espessura, e você usa um bom fotopolimerizador em que a luz vai conseguir passar por aquela espessura ali, é uma boa indicação utilizar o Relax Veneer, tá? E com isso, se você está utilizando um cimento que não é dual, né, que é fotopolimerizável, 100% foto, quer dizer que você vai ter mais tempo de trabalho. E isso é muito interessante, especialmente quando a gente fala de faceta, né? A faceta, ela não tem um eixo de inserção muito certinho. Então, a adaptação ali naquela face pode ser um pouco crítica. E por conta disso, é interessante que a gente tenha aí, né, esse tempo de trabalho um pouco maior. Então, é uma excelente opção. Aqui eu fiz um vídeo para vocês, gravei esse vídeo de um protocolo de cimentação mesmo em manequim, para que a gente possa ver esse passo a passo. Então, checo ali a adaptação da peça, né, que é a prova seca que a gente fala, posso fazer essa prova úmida com o cimento, com a pasta de prova, trato a peça de acordo com as recomendações do fabricante daquela peça, se é um de silicato de lítio, uma feldspática, enfim, a gente trata de acordo com as recomendações do fabricante, e agora eu vou tratar a estrutura dentária, né, o substrato. Então, aqui foi utilizado single bond universal, fricção ativa, né, aplicação ativa por 20 segundos, evaporo o solvente depois disso, não fotopolimerizo, e agora vou utilizar o cimento Relax Veneer. Coloco ali no interior da peça, levo em posição, assento, e aqui está uma característica que é fantástica quando você vai utilizar o Relax Veneer. Quem já utilizou deve ter percebido isso. Quando você posiciona essa peça para fazer essa remoção dos excessos aqui, ele fica extremamente estático. Ele fica muito estável, essa peça tem uma estabilidade boa com o cimento, por conta da tixotropia. Então, é um cimento que a gente vê muito forte essa característica da tixotropia. Observa que eu estou aqui removendo esses excessos e a peça fica estática, parada, em posição. Especialmente quando a gente está falando de faceta, né? Como a gente falou, não tem ali um eixo de inserção muito bem definido, muitas vezes. Então, a gente precisa realmente que essa peça fique bem posicionada. Qualquer erro na hora de remover, né, de girar um pouco essa peça ao remover o excesso, pode ser crítico para o resultado estético que a gente pretende, né? Então, removendo aí os excessos com o pincel, né? E agora vai fazer a fotopolimerização. Esse é o Elipard Picure, um excelente fotopolimerizador que a gente tem. 30 segundos aí em cada face que a gente for colocar, que a gente for posicionar, tá? Então, se a ponta do fotopolimerizador ali não engloba toda aquela superfície, a gente faz 2 tomadas de luz ali naquela região. Posso utilizar uma cureta periodontal ou um instrumento, esse aqui é um instrumento da LM, que chama excesso. Então, é uma espátula que remove super bem aí esses excessos de cimento, né, após a fotopolimerização. Removo do dente em questão, em que fez a cimentação, e também dos dentes adjacentes. E aí, o resultado final. E quando a gente fala em cimentação de facetas, é muito importante que a gente tenha ferramentas, né, que a gente tenha opções de cores.
Então, no mundo ideal, eu sempre brinco que no mundo ideal, onde a comunicação com o laboratório sempre é perfeita, o laboratório sempre manda a peça perfeita, a gente só utilizaria o TR. E na grande maioria dos casos, né, se o substrato está com uma cor adequada, enfim, e aquilo não é um desafio, eu vou utilizar realmente o TR, que é o nosso translúcido. Então, o cimento não vai ter ali uma cor, uma interferência de cor muito grande. Porém, se de repente eu tenho um substrato escurecido, apesar de ter comunicado com o laboratório, a peça não conseguiu opacificar todo aquele substrato, nesses casos, talvez seja interessante a gente lançar a mão de um cimento um pouco mais claro, com valor, né, a quantidade de branco ali um pouco maior. Por exemplo, um B-meio. Ah, se ainda preciso opacificar mais ainda aquele substrato, apesar de eu ter feito o preparo maior, da peça ter vindo mais opaca, mais espessa, ainda assim não opacificou. Posso utilizar, por exemplo, um WO. O W é de white, O de opaco, então é um branco opaco, seria uma opção também. Por outro lado, né, se na prova que eu faço ali, eu vejo que ficou claro demais e quero dar um pouquinho mais de escurecer um pouquinho mais aquele conjunto, eu posso utilizar, por exemplo, um A1, um A3 opaco, né, à medida que eu preciso trabalhar com essas cores. Para isso, super importante a gente trabalhar com a pasta de prova. Então, isso faz a nossa cimentação, no fim das contas, ser muito mais previsível. E uma coisa que é interessante na pasta de prova aqui da 3M, que chama Relax Train, é que ela já tem a cor que o cimento vai ter após a polimerização. Porque quando a gente fotopolimeriza, isso não só cimento, mas resina também, há uma pequena alteração de cor. Então, aqui ele já traz essa compensação de cor para que a gente possa ter uma cimentação realmente previsível, tá? Uma outra observação também é que esse Relax Train, essa pasta de prova, ela pode ser utilizada aí para os outros cimentos da família Relax. Então, você vai fazer uma cimentação com Relax Ultimate, com Relax U200, essa mesma pasta de prova serve para eles também, tá? Aqui um caso clínico do professor Marcelo Giordani, um caso de facetas, onde somente o dente 11 tinha um substrato que estava desfavorável, que estava escurecido. Então, vendo isso, eu já imagino que nesse dente específico, eu vou precisar preparar um pouco mais, desgastar um pouco mais, para compensar esse substrato escuro. E aí enviar isso para o laboratório, né, comunicar isso para o laboratório, para ele conseguir trabalhar ali na opacidade daquela peça, a fim de esconder esse substrato escuro. Foi feito, então, um mock-up, né, a partir do enceramento. Esse momento do mock-up é extremamente importante para realmente ter a validação do paciente, o paciente participa desse processo ali, né, de aprovar ou não. Caso ele opte por fazer alguma mudança, fala, não, eu queria, por exemplo, os centrais um pouco mais dominantes, um pouquinho maiores, enfim, é uma alteração que a gente pode fazer nesse próprio mock-up. Eu posso pegar uma resina composta, nesse caso aqui foi utilizado o ProTemp 4, eu coloco uma resina composta ali, fotopolimerizo e tenho a situação ali para o paciente aprovar ou não. E aí, com essa nova configuração, né, se eu fiz alguma alteração, moldo de novo esse mock-up e envio para o laboratório realmente a situação em que o paciente aprovou. Então, é uma ferramenta fantástica para o sucesso dos tratamentos que a gente faz. Aqui, os preparos, né, que foram realizados. No dente que está com aquele substrato um pouco mais escurecido, observa que precisou se desgastar um pouquinho mais, então aprofundou ali um pouquinho mais nesse preparo do dente 11. Faço ali, como o substrato está escurecido, é interessante a gente fazer um término mais subgengival, então coloco aí um fio retrator. Moldagem com o Express XT, que é o nosso silicone por adição. Comunicação com o laboratório através de fotos. Prova seca para checar essa adaptação da peça ali e o eixo de inserção ali, né, se existe algum eixo de inserção para ser respeitado. Então, é um momento importante, com muito cuidado nessa fase, né, afinal de contas, a peça pode ser extremamente fina e delicada, né, especialmente nas margens, então, nesse momento a gente precisa ter bastante cuidado para não fraturar essa peça. Aqui mais alguns detalhes, né, mostrando essa delicadeza aí. E em seguida a gente parte para a prova úmida, que é a prova de cor, né? A prova que realmente vai nos trazer aí como vai ficar a cor de todo aquele conjunto de cimentação, né? A faceta, o cimento e o substrato. Então aqui foi utilizada a pasta de prova, o Relax Train, como a gente viu. Em todos os dentes, pessoal, ele utilizou aqui primeiro o Relax, a pasta de prova Relax Train cor TR,
né? Afinal de contas, a maioria dos substratos estavam ok, estavam com uma cor adequada, então não era um desafio. Porém, mesmo fazendo um preparo um pouco mais invasivo, mesmo comunicando isso com o laboratório, quando colocou com o Relax Train cor TR nesse dente escurecido, observou-se que não tinha opacificado todo aquele substrato escurecido, então foi preciso lançar mão de uma cor um pouco mais clara. Quando fez o teste com o Relax Train cor de meio, aí foi observado que conseguiu opacificar bem aquele substrato. Então, em todos os dentes foi utilizado o Relax cor TR, Relax Veneer cor TR, e somente no substrato escurecido, o Relax Veneer cor B meio. Tá? Então, a importância aí da gente fazer essa prova, né, com a pasta de prova, para checar se realmente a gente vai ter um resultado ali que vai agradar o paciente e que vai ser um tratamento realmente de sucesso. Aí o resultado final. Bom, falando agora um pouquinho, então, do Relax O200, que é o nosso cimento autoadesivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele dispensa a aplicação de ácido fosfórico e de adesivo no dente. A peça precisa ser tratada de acordo com a recomendação do fabricante da peça, né? Se é uma feldspática, de silicato de lítio, leucita, zircônia. Então, existem diferentes protocolos para esses diferentes tipos de peça, né? Observações importantes relacionadas aqui ao Relax O200 e algumas observações relacionadas a cimentos autoadesivos no geral. Primeiro ponto, cimento autoadesivo tem uma alta afinidade por dentina. Então, se o seu preparo está rico em dentina, isso pode ser uma excelente indicação para um cimento autoadesivo. Então, já é um ponto positivo aqui para ele. Ele tem também uma característica bem interessante, que é uma afinidade por íons metálicos. Então, se você vai cimentar, por exemplo, uma peça de zircônia, faz ali o jateamento, enfim, e não precisa utilizar um primer metálico naquela zircônia, por exemplo, porque o próprio U200 tem essa afinidade por esses íons metálicos. Então, nesse caso específico, né, da zircônia ali, a gente dispensaria a aplicação, por exemplo, de um primer, né, naquela peça, de um adesivo naquela peça, tá? Bom, preparos, nesses casos aqui, para utilizar o Relax O200, eles precisam ter alguma retenção mecânica, tá? Então, quando for utilizar um cimento autoadesivo, e isso é uma característica de cimentos autoadesivos no geral, não só do O200, a gente precisa ter preparos com algum grau de retenção mecânica. Se é um preparo que está expulsivo demais, mais expulsivo do que o habitual, ou curto demais, um preparo que é um pouco mais desafiador, que vai exigir muito daquela cimentação, talvez seja melhor a gente utilizar um outro tipo de cimento e não um autoadesivo, tá? Então, essa é uma observação importante. E o que o 200 tem de diferente, né, de outros cimentos autoadesivos do mercado? Basicamente, essa tecnologia é uma patente da 3M de neutralização da acidez. O que isso quer dizer? Bom, todo cimento autoadesivo, a princípio, no início, ele precisa ter um pH um pouco mais ácido, tá? Então, todo cimento autoadesivo, inicialmente, ele precisa ser mais ácido. E com o 200 isso não é diferente, ele também precisa ser mais ácido e mais hidrofílico no início. Agora, o que ele tem de diferente dos outros é justamente essa tecnologia de neutralizar a acidez depois da polimerização. Então, assim que ele é polimerizado, né, que ele passa pelo processo de polimerização, nas 24 horas seguintes ali da cimentação, essa película de cimentação acaba aumentando o pH, ou seja, diminuindo a acidez, e isso nos dá alguns pontos importantes, porque aí essa película de cimentação nossa vai ficar menos susceptível à absorção de fluidos e degradação, ou seja, é uma cimentação que fica mais estável ao longo dos anos. Então, tá aí um dos grandes motivos, né, para escolher um cimento Relax O200. Aqui algumas apresentações comerciais, então ele existe nessa versão de clicker e existe também na versão de seringa Automix. Uma coisa interessante da seringa Automix é que ela tem essas possibilidades ali de colocar a pontinha intracanal para fazer cimentação de pino. Observação importante, cimentação de pino é uma excelente indicação para um cimento autoadesivo, para um U200. Por quê? Porque eu tenho ali, lembra que eu falei que o U200 gosta de dentina? Então eu tenho ali aquele conduto rico em dentina, com paredes circundantes por todos os lados, ou seja, extremamente retentivo.
Então, por isso, é uma excelente indicação. E aí vou ter o benefício de não precisar colocar ácido fosfórico, aplicar o adesivo e nem polimerizar, né, esse substrato, esse conduto. É só colocar o cimento ali, que ele mesmo já faz todo esse tratamento dessa superfície. Aqui um vídeo, é um exemplo de uma cimentação, é uma coroa de zircônia. Como a gente falou, ele tem uma alta afinidade por zircônia, né, por metal, por íons metálicos. Então, é feito ali o jateamento para asperizar aquela superfície interna. No dente, eu só faço uma profilaxia com pedra pómez e água. Não vou utilizar clorexidina, EDTA, tergentol, bicarbonato, álcool, nada disso, tá? Então, não utilizo nada desses produtos, só realmente a pedra pómez e água. E agora, como a gente viu, eu não preciso aplicar um adesivo, um primer metálico, nesse caso aqui, que é a zircônia, porque o 200 tem essa afinidade por íons metálicos. Ah, se fosse um silicato de lítio, por exemplo, leucita, nesse caso a gente precisaria tratar essa peça de acordo com a recomendação do fabricante, lá, ácido fluorídrico, aplicação de silano, ou o próprio single bond universal, ou silano mais o adesivo depois, enfim, todas aquelas possibilidades que a gente tem para tratar uma peça. Aqui foi feito aquele Tech Cure, né, que é uma cura rápida ali, né, uma fotopolimerização de 1 segundo só, aí ele entra numa fase gel e essa remoção de excesso é um pouco mais facilitada. Passo ali o fio dental, né, para acabar de remover esses excessos nas proximais. E pronto, a gente tem aí a cimentação com o 200 feita. Aqui um caso também do professor Rafael Andreolo, é um preparo para coroa. O que a gente observa nesse preparo? Olha só, vamos pensar juntos, né? Eu tenho aqui uma configuração de coroa para coroa que está adequada. Eu tenho uma boa retenção mecânica, eu tenho um preparo rico em dentina, então é uma excelente indicação para o 200. Faz ali a moldagem, né, o afastamento gengival, a moldagem, e agora eu vou fazer o preparo do meu substrato. Como que eu vou preparar esse substrato? Profilaxia, com pedra pómez e água, e só. Não preciso de ácido, não preciso de adesivo, não vou utilizar clorexidina, bicarbonato, EDTA, como a gente falou, nada disso. Aqui eu tenho uma peça com infraestrutura em zircônia, que já chegou jateada do laboratório. Poderia aplicar aqui um single bond universal nessa peça? Poderia, seria uma opção. Porém, como a gente viu, como o 200 tem essa afinidade ali pela zircônia, nesse caso específico da zircônia, eu posso cimentar tranquilamente aqui só com o 200. Não vou utilizar ácido fluorídrico, né? Não faz sentido utilizar ácido fluorídrico numa zircônia. E não vou utilizar também ácido fosfórico. Alguns trabalhos mostram que o ácido fosfórico tem um efeito deletério nos sítios da superfície da zircônia, em que aqueles grupos fosfatados lá do cimento ou adesivo agem, tá? Então, por isso, não utilize nem o fluorídrico, que não faz sentido nenhum, e nem o ácido fosfórico, tá? Faz aí a dosagem, né? Faz depois a manipulação dessa dose aí do cimento 200, aplico no interior da peça, levo em posição do dente, removo os excessos. Após essa remoção dos excessos, é interessante fotopolimerizar sempre. Ah, mas é um cimento dual, será que precisa polimerizar? Os trabalhos mostram que sim, que é interessante a gente polimerizar, pelo menos ali na margem, por mais que a luz não passe ali por toda aquela peça, mas um pouquinho que ela passar naquela margem, a gente já tem um grau de conversão dessa película de cimentação muito aumentado. Então, a gente melhora essa nossa película de cimentação, tá? Então, sempre, por mais que seja um cimento dual, fotopolimerize ali nas margens. E aí, o caso finalizado com o Relax U200. Bom, e o Relax Ultimate, quando que eu vou utilizar? Para aqueles casos mais desafiadores, quando o preparo está muito expulsivo, ou o preparo está muito baixinho, quando eu não tenho uma boa retenção mecânica, tem pouca quantidade de dentina ali naquele preparo, aí, nesses casos, o 200 não seria a melhor opção, como a gente viu. Então, o Relax Ultimate, junto com o Single Bond Universal, seria uma excelente opção para uma resistência de união mais elevada. Tá? Diferente do Relax ARC, ele não possui amina terciária, então ele tem mais estabilidade de cor. Por conta disso, ele é indicado para tudo, inclusive para faceta, que é uma indicação, por exemplo, que o ARC não tem. Então, aqui você pode cimentar, inclusive,
facetas. Lembrando que aqui a gente já está trabalhando com cimento dual, né? Então, tem toda aquela questão do tempo de trabalho para a gente se atentar. Um ponto importante também, e que pouca gente sabe, é um detalhe de que o Relax Ultimate, o próprio cimento, ele possui na composição dele um ativador de polimerização química para o single bond universal. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa fotopolimerizar o adesivo separadamente. Então, apliquei o adesivo ali no substrato ou na minha peça, não preciso fotopolimerizar separadamente. O próprio cimento vai se encarregar de polimerizar esse adesivo, tá? Então, esse é um ponto importante também e super interessante até para melhorar a adaptação das peças, né? Afinal de contas, a gente não tem ali aquelas películas adesivas polimerizadas separadamente, então isso facilita um pouco. Lembrando que, se você está utilizando o Relax Ultimate, você pode utilizar qualquer técnica de condicionamento que você quiser. Ácido total, seletivo em esmalte, autocondicionante, tudo isso pode ser utilizado. Pode ser utilizado por causa do cimento? Não, pode ser utilizado por causa do adesivo. Como você vai utilizar o Relax Ultimate com o Single Bond Universal, o Single Bond Universal permite essas diferentes estratégias de condicionamento da estrutura dentária. Tá? Então, é um ponto aí importante. Esse aqui foi um outro vídeo também que eu preparei para vocês, que eu gravei. Observa que na embalagem, quando a gente vira ali, tem o número de doses que eu tenho desse cimento, tá? Então, ele rende ali até 20 cimentações, o U200 rende até 40 cimentações. Ali só lembrando aquela questão da pasta Train, né, que serve para os outros cimentos também da família Relax. Vou tratar a peça, então se é um silicato de lítio, por exemplo, eu posso, depois do ácido fluorídrico, né, pelo tempo e recomendação do fabricante, eu posso passar um single bond universal que já tem o silano na composição, ou utilizar um silano separado e depois o single bond universal também, seria uma opção. Agora, no dente, posso fazer o condicionamento com ácido fosfórico, aplicação do single bond universal, na estratégia de condicionamento que eu quiser. A dosagem do Relax Ultimate, sempre limpar aquela pontinha, né, e fechar de imediato para o cimento não ficar em contato com o ar ali sendo ressecado. Espatulo. Leve em posição no interior da peça. Assentamento da peça. E aí eu tenho que ter consciência que estou trabalhando com um cimento dual, né? Ele tem ali o tempo de trabalho para ser respeitado. Aqui eu posso fazer aquela função do Tech Cure, que é 1 segundo de luz, para ele entrar em fase gel e fazer esse tipo de remoção. Ou remover com um pincel também, então seria outra opção também. E aí eu faço, como a gente viu, apesar de ser dual, sempre é muito importante e interessante a gente fazer essa fotopolimerização adicional, né? Faço a remoção dos excessos aí, essa aí, novamente, né, a espátula cureta da LM, chama excesso, uma excelente opção para esses casos. E aí a cimentação após ser finalizada com o Relax Ultimate. No caso clínico agora, do professor Rodrigo Otávio, observa que esse substrato, eu não tenho uma grande quantidade de dentina, eu tenho bastante resina ali, né, nesse preparo. É um preparo que está baixo, olha o troquel dele, né, então ele está baixo, está expulsivo, eu não tenho aqui uma boa retenção mecânica. Por conta disso, eu não posso utilizar, por exemplo, o 200, né, não seria a melhor indicação. Então, aqui a gente vê essa peça, né, o overlay, foi feita em disilicato de lítio, a adaptação dela ali sobre esse troquel. Como eu estou trabalhando com disilicato de lítio, o tratamento da peça de acordo com a recomendação do fabricante daquela peça. Então, ácido fluorídrico pelo tempo e concentração indicados pelo fabricante. E aqui nesse caso foi utilizado o single bond universal que já possui o silano na composição, então já foi utilizado ali silano e adesivo tudo em um frasco só. Poderia utilizar um silano separado e depois o single bond universal? Sim, a 3M tem no portfólio dela, inclusive, o Relax Ceramic Primer, que é a nossa opção de silano separado, né? Então poderia ser utilizado também,
Tá? Então, faz a aplicação ali, não fotopolimerizo aquilo, como a gente viu, o cimento é que vai fotopolimerizar esse conjunto. Aqui, profilaxia. Nesse caso, foi feito o condicionamento ácido de toda essa superfície, o condicionamento ácido total, foi a opção aí para esse caso. Aplicação do single bond universal, evaporo o solvente, não preciso fotopolimerizar. Como a gente viu, o Relax Ultimate é que vai polimerizar esse adesivo. Coloco ali, né, o cimento no interior da peça, faço o assentamento, remoção de excessos com um pincel, nesse caso, e aí depois dessa remoção de excessos, eu posso colocar uma camada de gel hidrossolúvel ali nessa película, nessa interface de cimentação, para impedir aquela formação da camada de inibição pelo oxigênio, tá? Então, é uma opção aí, uma estratégia que alguns profissionais optam por usar. Como a gente viu, sempre fotopolimerizar, apesar de ser dual, e o aspecto aí após a cimentação dessa overlay de silicato de lítio com o Relax Ultimate. Esse aqui é um caso extra que eu trouxe para vocês só para mostrar que existe hoje essa opção, tá? Então, é um caso de mascaramento, né, de núcleo metálico fundido, não sei se já aconteceu com vocês, né, de precisar cimentar sobre um núcleo metálico, mas às vezes você comunica essa situação clínica aí para o laboratório, para que ele trabalhe nessa peça a fim de opacificar esse metal. E quando você cimenta, no fim das contas, fica cinzentado. Então, uma opção interessante é você mesmo já opacificar esse núcleo no seu consultório. A 3M tem uma opção de resina que chama Pink Opaquer, da linha da Filtech Universal. É uma resina de consistência de massa comum mesmo, é extremamente opaca, rosada e que ajuda muito nesse mascaramento de substratos muito escuros, inclusive o metal. Então, aqui foi aplicado o single bond universal, como a gente falou, né, é uma excelente opção aí de sistema adesivo. Coloco essa fina camada da Pink Opaquer e depois da Pink Opaquer fotopolimerizo e coloco ali uma camada de uma resina da cor dos outros substratos para harmonizar com os outros substratos. Nesse caso, ela utilizou a Filtech Universal também, só que na cor A3. Tá? E aí enviou essa situação para o laboratório e depois da cimentação feita aí com o Relax Ultimate. Bom, conversamos bastante, né? Só para fazer um overview antes de finalizar algumas conclusões. Se a luz consegue passar aí pela sua peça, use um cimento que é 100% fotoativado. O Relax Veneer vai te dar muita estabilidade de cor e muito tempo de trabalho, né? Então, use com qualquer adesivo, pode ser utilizado com Scotch Bond, Single Bond 2, mas o Single Bond Universal é uma excelente opção aí para esses casos, tá? Bom, se a luz não consegue passar, aí a gente já precisa lançar mão de um cimento dual. Qual dual? Bom, se o preparo tem uma boa retenção mecânica, se ele está rico em dentina, e se por exemplo, uma cimentação de pino, né, que tem ali aquele conduto cheio de dentina, super retentivo. Então, nesses casos, no geral, são excelentes indicações aí para o Relax 200. Você não vai precisar de ácido fosfórico no dente, não vai precisar de adesivo no dente, vai ter muito mais praticidade ali e menor tempo de cadeira. Se o preparo é desafiador, ele está muito baixo, muito expulsivo, ou se você tem um pouco volume do consultório, né, de prótese ainda, então o Relax Ultimate é uma excelente opção. Sempre utilizado junto com o Single Bond Universal, com isso você vai conseguir uma altíssima resistência de união, mesmo que o preparo seja desafiador, e ele pode ser indicado para qualquer tipo de peça, inclusive faceta. Então, é aquele caso que você não tem aí um grande volume de coroa, um grande volume de faceta, né, não quer ter um cimento para cada coisa, da nossa linha Relax Ultimate seria o mais versátil para todos esses casos. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Obrigada a você que assistiu aí até agora. Conta pra gente se foi útil para você, se te ajudou de alguma forma e não perca os outros conteúdos que a gente preparou para você. A gente se vê em outras aulas. Até mais.